Fala, meu querido aluno ou aluna. Vamos dar uma olhada nas frases do seu ciclo do quadro número 2, do quadrado número 3 aqui, ok? Vamos lá. Vamos entrar aqui, temos back in 2010. Back in 2010, ok? Back in é mais uma forma de falar lá atrás, lá em 2010. Back in 2010. Então, lá, quando eu estou querendo falar sobre o passado, eu posso falar back in e falar o período back in. Vamos imaginar, se eu estou falando lá em janeiro, back in January. Lá em fevereiro, back in February. Se referindo a um momento no passado, back in. Então, monte novas frases com back in e veja quantos que você consegue montar que sejam relevantes para ti. Tá? E você vai conseguir fixar eles um pouco melhor. Vamos para o próximo. How long are you staying? Mais uma pergunta, né? A gente já viu where, who, when e agora how long. Quanto tempo? Tem muita gente que usa how long time, how long time. Isso é um vício de quem fala português, né? Quanto tempo? How long time? Não é assim, tá? É how long are you staying? Quanto tempo você vai ficar, right? Mais uma vez, usando o ing, né? O presente contínuo, entre aspas, né, para falar sobre o futuro de fato e o que você programou, right? Lembrando, as pessoas entendem com o present continuous, quando você está falando do futuro, que você programou isso já. Ou seja, isso já vai acontecer querendo ou não, porque você já colocou na sua agenda, você já programou tudo, já está tudo pronto para aquilo, ok? Bem diferente do que will. Se você quiser dar uma olhada no will, dá uma olhada no ciclo 1, vídeo 1, que é antes desse. Qual a diferença entre are you staying e will you stay? Ok? Vamos dar uma olhada nisso aí, porque é uma diferença gritante. Vamos lá, about. About é por volta de, ou mais ou menos. Right? Então posso falar sim, por exemplo. How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Por volta de 10 reais. About 10 reais. Por volta de 100 reais. About 100 reais. Okay? About pode de fato ser por volta de. Tá? Ah, Miguel, mas about não é sobre? Também é sobre. Okay? Só que quando a gente está falando de quantidades, right? A gente usa about também para falar aproximadamente, mais ou menos, ou por volta de. Okay? Mais uma vez, não é legal você tentar traduzir palavra por palavra, okay? Ou achar que cada palavra tem só um significado correspondente. É legal você entender que as frases com as suas palavras têm um significado em si. Então, dá uma olhada no contexto e no significado da frase e tenta absorver ela daquele jeito. Também, e não se restringir somente a uma forma ou um significado daquela palavra em si, tá? Vamos lá. For 3 months, ok? Uma forma que eu quero falar por uma quantidade de tempo, eu vou usar for, right? Então, se as minhas férias vão ser por 15 dias, I'll say my vacation is gonna be for 15 days. My vacation's gonna be for 15 days, right? Ou, se as minhas férias forem, vão ser por 3 meses, my vacation's gonna be for 3 months, okay? How long is your vacation gonna be for? E aí você responde com a sua resposta. Vamos lá. How much? Então temos how long, que é quanto tempo, falando da duração, e agora temos how much. How much? Quanto? Só quanto. E eu posso falar isso para qualquer coisa que em português eu também falaria quanto. Ah, Miguel, qual que é a diferença entre how much e how many? Bom, a diferença é, na verdade, bem gritante. How many é quantos, tá? E, em inglês, how much é quanto ou quantá. Tá? Um macete que você pode usar é literalmente isso. Então, se, por exemplo, em português, a frase seria quanto ou quantá de qualquer coisa, quanto leite, por exemplo, seria how much milk. Quanto dinheiro seria how much money. Quanta água? How much water. Quanta água você bebe? How much water do you drink? Então, ao invés de fazer esse raciocínio,
que também, lembrando vocês, não é a melhor coisa você tentar raciocinar para formar as suas frases. Ninguém que é fluente raciocina as frases que eles vão falar. Eles sabem o que eles querem dizer e eles vão falando meio que no automático, até chegar lá, usando a memória e a memória muscular da boca para poderem articular isso de uma forma clara e fluente. Okay? Não é um processo de você pensar, montar a frase, né, e falar. Isso, se você estiver fazendo, ele vai te manter num platô bem de iniciante ou elementar. Você nunca vai conseguir ser avançado ou fluente se você ainda está preso a esse processo de formar as frases na sua cabeça, tá bom? Então, sempre tente treinar o suficiente para você continuar, para você começar a ficar meio que no automático quando você for falar. E para isso, você tem que passar pelas 3 fases. Eu chamo de 3 fases de dificuldade. Primeiro, a maior dificuldade que tem, quando você não sabe como é que é, você está aprendendo na hora. Depois, você vai passar pela fase de lapsos, onde você sabe como é que é, mas vira e mexe você comete erros. A maior parte das pessoas se satisfaz com essa fase número 2, onde as pessoas conseguem fazer até um certo ponto e se virar com aquilo. E aí a galera para aqui, ok? A terceira parte, ela só vem depois de muito... A terceira fase, desculpa, ela só vem depois de muito treino, tá? Então você tem que treinar bastante para você conseguir se tornar meio que fluente ou conseguir falar, seja o que for que você está treinando, automaticamente, tá bom? Então tem que passar por essas 3 fases, tá? Então tudo que você quiser fixar em um outro idioma, seja falando, seja escrevendo, seja lembrando, tente treinar o suficiente para passar das primeiras 2 fases. Então, se você ainda está falando e esquecendo coisas no meio da sua frase, pode ser que você esteja na segunda parte, na segunda fase do aprendizado daquilo que você está querendo aprender. Para passar disso, tem que treinar. Tem que treinar, tem que aplicar. Para você poder treinar e aplicar, você tem que estar dentro de alguma situação, se colocar dentro de situações, arrumar uma pessoa para treinar, para trabalhar com você. Porque se não, assim, se a sua meta for falar e você não tiver outra pessoa para conversar e falar, você não vai conseguir falar. Ok? É super importante treinar falar se a sua meta é falar. Parece óbvio, mas o que a galera normalmente faz é treinar escrever e ler para falar, e depois ficam assim, mas ficam aquela dificuldade normal que é, eu consigo ler e consigo entender quando eu leio, né? Eu consigo até entender quando a pessoa escreve, mas quando eu vou falar, dá branco. Quando eu vou entender, não entendo nada. É por isso, tá? São 4 habilidades completamente diferentes. Uma é ler, outra é escrever, tá? E as outras 2 são falar e ouvir. E você só consegue treinar falar e ouvir falando e ouvindo. Ok? Tem técnicas para falar, para treinar isso. Uma delas é shadowing, pode pesquisar ela. Eu gosto de utilizar ela bastante na sala de aula. E se você conseguir fazer ela fora da sala de aula, quanto mais, melhor para ti. Tá bom? É isso. Então, how much, quanto ou quanta. Ok? How much money are you bringing? Right? Quanto dinheiro você está trazendo? Ou você vai trazer? How much money are you bringing? Right? How much water are you bringing? Quanta água você está trazendo? Quanta, sei lá, quanta coisa, quanto açúcar você está comendo? How much sugar are you eating? Right? E vamos lá. Eu tenho. I have 2K, eu tenho 2.000. I have. Vamos montar frases com I have, ok? Dá uma olhada na sua casa, mais uma vez, o que você tem, right? I have coffee. I have water. I have a pen. I have. O que você tem? What do you have? Monte frases com isso, ganhe um pouquinho de experiência com isso e automaticidade. Lembrando, passe das 3 fases, que isso vai se tornar automático para ti. Vamos lá. In cash, em efetivo ou em espécie, right? Dinheiro em espécie é in cash. Se eu quiser falar só dinheiro em espécie, também é só cash, right? Então, como é que você vai pagar? How are you gonna pay? By credit, com crédito, by debit, com débito, or in cash.
ou em espécie com dinheiro, right? How long, mais uma vez, não é how long time, né? É quanto tempo, né? How long, ou qual duração, right? How long did you stay? Aqui estamos falando do passado, right? How long do you stay é quanto tempo você fica. How long do you stay? No presente. How long did you stay? No passado. Então, por exemplo, se você viajou no ano passado para algum lugar no exterior, eu quero perguntar quanto tempo você ficou lá. How long did you stay? Pensa na sua última viagem e responda. How long did you stay? Vamos lá. Is this your first time? Is this? Essa é sua primeira vez? Is this your first time? Is this your first time? Essa é sua, ok? É uma ótima base para você montar novas frases. Is this your first time? Essa é sua vez. Essa é sua primeira vez. Is this your coffee? Esse é o seu café. Em português a gente tem essa coisa de feminino e masculino. Em inglês não temos. Então não tem sua nem seu. Tudo é your. Então se é seu café ou se é sua namorada, it's your coffee or your girlfriend. Is this your girlfriend? Essa é sua namorada. Is this your coffee? Esse é o seu café. Essa é a sua caneta. Is this your pen? E por aí vai. Esse é o seu professor? Is this your teacher? Ok? Monte frases com essa pergunta e faça quanto mais você puder. Okay? É por isso que é importante você ter um parceiro de treino, para você poder fazer esse tipo de pergunta para ela, porque você vai ter que ter uma resposta. Esse tipo de coisa é difícil você treinar sozinho ou sozinha, tá bom? Então, arrume um parceiro de treino, isso faz parte do seu dever de casa, super importante. Então, eis o desafio. Ok? Beijo grande, abraço grande. Vamos pro próximo. For 14 days, mais uma vez falando sobre a duração. Então, how long? Quanto tempo você vai ficar? How long are you staying? Right? Quanto tempo você vai ficar no hotel? How long are you staying at the hotel? Por 14 dias. For 14 days. Por um dia. For one day. Por 2 dias. For 2 days. E por aí vai. Fale da duração usando for. Sempre. Próximo. E último. For 2 weeks. Right? Então temos days e weeks, dias e semanas. Quantas semanas você vai ficar? Right? Posso perguntar quanto tempo você vai ficar lá? How long are you staying there? For 2 weeks. For 3 weeks. For 4 weeks. For 5 weeks. How long are you staying? E por aí vai, ok? Por hoje, galera, é isso, ok? Um abraço grande, beijo grande. A gente se vê na próxima. Bye, bye.